Então, retornando novamente, né? Hoje é 20 de outubro de 2025, segunda-feira. Agora é 8h41 da manhã, né? Então, eu estou retornando à live, a segunda parte da live, parte 26, continuação da parte 26. Então, é as 7 eras da igreja, né? A gente vai dar continuidade. Então, bom dia para todo mundo novamente. Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Então, eu já vou colocar lá, ó. Deixa eu colocar lá, né? Para não perder muito tempo. Pera aí. Aqui, ó. Deixa eu ver se eu boto um pouquinho para trás. Aqui. Este aqui. Deixa eu só chegar mais um pouquinho, gente. Né? 41, então tem que terminar no 31, né? Só um pouquinho, né? As pessoas estão chegando, né? As pessoas chegarem. Vamos lá. Deixa eu virar aqui agora. Deixa eu virar. Virei? Não, aqui, ó. Deixa eu ver se virou. Aí virou. Virou. Deixa eu ver aqui agora. Deixa eu dar continuidade aí, né? Hugo Fernandes. Pois persegue aqueles aflitos e conversam sobre. Quer ver? Tem um lugar aqui que eles falam, quer ver? Aqui, ó, deixa eu ver. Aprenda-os a dor da tua ira, fique desolados ao seu palácio. A pessoa ficar desolada é seu palácio. Pode ser o seu palácio, você pode colocar sua casa bem estruturada lá e você ficar desolado. E ninguém quer ir lá visitar, nem falar com você, nem seus filhos, nem seus parentes, nem seus amigos. Será que tem alguém nessa situação? E talvez tenha situação até boa financeira, desolado. A palavra está falando aqui é desolado. Iniquidades deles e será riscado do livro da vida. E não sejam riscados como os justos. Quando os judeus rejeitaram Jesus, Deus voltou-se literalmente deles para os gentios. Atos 13, 46, 48. Mas Paulo e Barnabé, usando de ousadia, disseram: era mister que a vós pregasse primeiro a palavra de Deus, mas visto que a rejeitais e vós não julgais digno da vida eterna, eis que nos voltamos para os gentios, porque o Senhor assim lo mandou. Eu te pus para luz dos gentios, para que sejas de salvação até os confins da terra. E os gentios, ouvindo isso, alegraram-se e glorificaram a palavra do Senhor. E creram todos quantos estavam ordenados para a vida eterna. Gentil é nós, né, gente? Isso não sugere que não restaram mais nomes das tribos de Israel no livro da vida, porque muitos desses
mas não multidões, através do princípio da eleição. Estarão na era da igreja gentia e entrarão no corpo de Jesus Cristo, mostrando que seus nomes, de fato, permaneceram no livro da vida. Também, como mostraremos, de acordo com o quinto selo, multidões de judeus partirizados receberão do Senhor vestes brancas e vidas eternas. Também os 144 mil serão selados na sua vida, provando que seus nomes tampouco foram removidos. Porém, é como bem exatamente descreve o Salmo 69, que são os iníquos ou os injustos, rejeitadores de Cristo, e os destruidores de seu povo, cujos nomes serão removidos. Como Israel, o povo eleito de Deus, na sua maioria, perdeu seus direitos no livro da vida por rejeitar Jesus. Assim, na maioria da igreja gentia, estará também em ordenação com a consequente remoção de seus nomes do livro da vida, por rejeitar a palavra, e entrando assim no movimento ecumênico mundial, que é a imagem erigida à besta. Há um outro ponto a observar aqui. No julgamento do grande trono branco, haverá uma separação de pessoas. O livro da vida será aberto e outro livro será aberto. Mateus 25, 31, 46. E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes e as ovelhas, e porá as ovelhas à sua direita, mas os bodes à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, possui por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome, e deste-me de comer, tive sede, e deste-me de beber. Era estrangeiro, e hospedaste-me. Estava nu, e me vestiste. Adoeci, e visitaste-me. Estive na prisão, e foste-me ver. Então os justos lhe responderão, dizendo: Senhor, quanto te vimos com fome, e te demos de comer, ou com sede, e te demos de beber, ou te vimos estrangeiro, e te hospedamos, ou nu te vestimos, e quando te vimos enfermo, ou na prisão, e com fome, ver-te. E responde o rei, lhes dará: em verdade vos digo que quando
o fizestes a um desses meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então dirá também ao que tiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, separado para o diabo. Estão dando para vocês entenderem, gente? Ou não? Quem tiver do lado direito foi que fez as coisas boas para Deus, né? E na terra também deu uma água de beber para seus filhos, aqueles negócios. E quem tiver à esquerda já é do diabo, vai mandar apartar dele, afasta-te. Tive sede, não me desse de beber. Sendo estrangeiro, não me desse de colhestes. Então, nu, não me vestisse. Enfermo, na prisão, não me visitasse. Então, esses também lhe responderão, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo, que quando em um desses pequeninos eu não fizestes a mim, irão para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Apocalipse 20, 11 e 15. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugi à terra e ao céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono. E abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros. Está vendo que as pessoas vão ser julgadas? Segundo suas obras. E deu o mar os mortos que dele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que deles haviam. E foram julgados, cada um segundo suas obras. Vamos ser julgados segundo as nossas obras. Cada um de nós. Não tem como escapar disso, tá? Por isso que eu falo com você aí do outro lado. Vai mais adiante, procure mais a Deus. Essas coisas do mundo é passageiro. Passarão céus e terra, mas a palavra de Deus nunca há de passar. Escuta a palavra de Deus, passa, muda a sua vida, se aproxime mais de Deus, porque cada um de nós vamos ser julgados segundo as nossas obras. Esta é a segunda morte. A morte do inferno foram lançados no lago do fogo. Esta é a segunda morte. E aquela que não foi achada escrito no livro da vida foi lançada no lago do fogo. Estarão nesse julgamento, tanto os justos quanto os ímpios. Peraí, não, acho que eu falei errado. Estarão nesse julgamento tanto os justos como os injustos. Eu falei certo. Tanto os justos quanto os injustos. Assim diz esses justos, não serão a noiva, porém a noiva se assenta com ele no julgamento. Tem uma coisa aqui que eu tenho que falar com vocês. Se você for justo na terra, você ainda pode ser que você seja julgado segundo sua obra.
Mas se você for a noiva de Cristo, você não vai ser julgado. Você sabia disso? Quem sabia disso aí? Você vai sentar do lado dele, do lado direito dele, para julgar as pessoas. Se você for a noiva de Cristo. Agora, se você for justo e não for a noiva, você vai ser julgado segundo suas obras. 1 Coríntios 6, 2, 3. Não sabeis vós que os santos hão de julgar o mundo? Ora, se o mundo teve ser julgado por vós, sois porventura dignos de julgar as coisas mínimas? Não sabeis vós que havemos de julgar os anjos? Quanto mais as coisas pertencentes a esta vida. Apocalipse 3, 21. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. E me assentei com meu Pai no seu trono. Veja, a noiva está com ele no trono. Tá dando para vocês entenderem? Visto que ela deve julgar o mundo, ela tem que estar assentada com ele no julgamento. E isto é exatamente o que Daniel viu. Daniel 7, 9 e 10. Eu continuei olhando até que foram postos os tronos, e um ancião de dias se assentou, e o seu vestido era branco como a neve, e o cabelo da sua cabeça, não é cavalo não, é cabeça, tá? Com a limpa lã, e seu trono chamava de fogo, e as rodas dele fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os que o estão servindo. São a noiva, pois quem serve o marido, senão a esposa? Surge agora a pergunta: por que esses justos estão no julgamento? Não há nenhum outro lugar em que possam surgir, porque há apenas duas ressurreições. E uma vez que eles não puderam qualificar-se para a primeira ressurreição, eles devem surgir na segunda, que é a ressurreição para o juízo. Aqueles que qualificaram para a primeira ressurreição não estão em juízo. João 5, 24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem vida eterna. Isto é, o crente já é beneficiário da vida eterna que ele tem em sua promessa agora, e não entrará em condenação, não entrará em juízo, é o que realmente diz, mas passou permanentemente da morte para a vida. Mas notem atentamente, Jesus deve ter em mente ainda outro grupo que, numa determinada ressurreição, receberá vida eterna. Eles a receberão na ressurreição, não a tendo recebido previamente como membro da noiva. João 5, 29.
Não vos maravilhais disso, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz, e os que fizeram o bem serão para a ressurreição da vida. Quem fez o bem será para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal será para a ressurreição da condenação. Agora, todos nós sabemos que João 5, 28, 29 não é o arrebatamento, porque somente os que morreram em Cristo se levantarão dos sepulcros nessa ocasião, juntamente com a noiva viva que ainda está sobre a terra. 1 Tessalonicenses 4, 16, 17. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados junto com eles nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Porém diz em João 5, 28, 29, que todos sairão do sepulcro. Esta é a mesma ressurreição que é citada em Apocalipse 20, 11 e 15, na qual os mortos foram trazidos diante do Senhor e juntos segundo as suas obras. E todos cujos nomes não estavam no livro da vida foram então lançados no lago do fogo. Nós agora encaremos a pergunta quanto ao porquê lhes seria concedida a vida eterna no julgamento, já que se epístolas parece mostrar conclusivamente que temos a possuir o Espírito de Cristo, ou pereceremos. Agora, parece assim, não devemos desacreditar as palavras de Jesus que, muito acentuadamente, expôs que há alguns encontrados no livro da vida que o receberão vida eterna antes da ressurreição geral ou depois dela. Paulo não se equiva dessa verdade, pois ele muito claramente diz em Filipenses 3,11, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. Ora, esta declaração é extremamente peculiar. Todos nós sabemos que todos vamos estar na ressurreição, quer queira, quer não. Todos serão ressuscitados. Assim, Paulo dificilmente poderia estar dizendo, para ver se de alguma maneira posso chegar à ressurreição dos mortos. A verdade a respeito é ele não está falando isto. A leitura literal é para ver se de alguma maneira posso chegar à sobreexcelente ressurreição entre os mortos. Isso não significa chegar à ressurreição geral ou segunda, mas chegar à primeira ressurreição, da qual é dito
Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre esse não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Tá vendo que vem explicando a gente direitinho aqui, ó? Esse aqui é nosso profeta, gente. Esse é o nosso profeta, tá? Das 7 eras. Ele é o profeta das 7 eras da igreja, é ele. Deus revelou tudo para ele revelar para nós que somos filhos dele. Isso foi revelação de Deus. Aqui tudo que está escrito é coisa de Deus. A primeira ressurreição não tem nada a ver com a segunda morte. Isso acontece ao final dos 1000 anos, quando todo o restante dos mortos vivem de novo. E aquele dia haverá aqueles que saem para a vida eterna e aqueles que são apanhados na segunda morte. Agora, não precisamos adivinhar acerca dos que não na segunda ressurreição receberão a vida. É nos dito que é dada a eles com base em terem sido amáveis e bons para os irmãos. Estão vendo aí? Tem que ter autoridade para falar essas coisas, gente. Por isso que eu falo com vocês. Eu fico maravilhado. Eu fico maravilhado. Uma pessoa tem que ter um profeta. E esse profeta é o nosso profeta. O nome dele é William Marlon Branham. Você precisa ter um profeta. Deus revelou tudo para ele aqui. Ó. Ele está revelando tudo para nós. Como que nós vamos ser condenados. Como que vai vir a ressurreição. Está tudo nessas 7 eras, gente. E se você não tem, vai lá, Toninho Motoboy Expresso. Lá no YouTube, lá, pode acompanhar lá. Ué. Eu tenho as 7 eras lá até o 25º. Vai lá, assiste o vídeo. Quando você não estiver fazendo nada, você pode pegar Deus no início lá, aprofundar mais. Você vai entender mais as coisas de Deus. E essa leitura das 7 eras aqui é do nosso profeta William Marlon Branham. Ele trouxe tudo para nós não ficar aqui apresentado com as religiões, para nós não sermos enganados. E se você for um filho de Deus, você pode buscar lá. E pode aprofundar, assistir, rever, e você vai entender devagarzinho. Quanto mais você vai escutando as coisas de Deus, mais Deus vai revelando para você. E você vai entender. Receberão vida. É nos dito que é dada a eles como base em terem sido amáveis e bons para os irmãos. Então tem pessoas que foram amáveis, bons aqui na terra. Eu tenho até uma mãe minha que eu considero como ela me criou. Eu até falei com ela, eu não sei se é verdade não, mas eu falei com ela, não sei se eu tenho autoridade para falar isso não. Eu falei com ela, só se ela fazer uma coisa muito ruim. Mas como ela foi uma pessoa muito boa para mim, eu comia na casa dela, eu tomava banho, ela me dava roupa. Isso tudo é contado lá no céu, tá? Pode ser que ela seja condenada. Pode ser se ela fez alguma coisa muito ruim que eu não sei, né? Mas as bondades dela também contam muito no céu, tá? Eu não sei o que ela fez. Seria bom se ela cresce verdadeiramente no Senhor Jesus, que ela nem é cristã. Eu vou ser sincero com vocês, ela não é cristã. Ela não é cristã. Ela não foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo. Eu não sei. Eu estou supondo porque ela fez muita bondade para mim. E aqui também fala, essa pessoa ser boa na terra, né, fazer as coisas boas, isso pode contar o favor da pessoa também. Mas tem muita gente boa também que vai para o inferno.
Por que vai para o inferno? Agora eu vou tentar te explicar a você por que vai para o inferno. Porque Deus diz assim: pregai o evangelho a toda criatura da terra. A gente prega, a gente fala de Deus para a pessoa. A gente mostra, o certo é esse, o certo é aquele. E a pessoa, mesmo assim, não quer saber de nada, não crê, porque o que fala, o que é pecado, é incredulidade. Você não crê nas coisas de Deus. Eu não sei se ela encaixa nisso. Não sei se ela encaixa nisso. Então tem duas perguntas aí. Se ela não encaixar nisso, ela é salva. Mas se ela encaixar nisso, pode ser que ela não é salva. E eu não sei te responder isso. Porque o certo mesmo, para ter certeza que é de Deus, você tem que crer na palavra de Deus. Na Bíblia, de Gênesis a Apocalipse. Você tem que ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. O certo é esse, ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo. Não é no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, não, hein? No nome do Senhor Jesus. Se você não tem aí algum lugar aí que você conseguiu ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, procure saber se tem uma mensagem do William Marlon Branco, que é o profeta dessa era, se tem um local próximo de você, ir ao Senhor onde você mora, porque eu faço live para vários lugares, eu não sei com o que eu estou falando, não. Que procura saber se lá é da mensagem que tem o profeta William Marlon Branco. Se tiver, já pode ser, a maioria vai ser certa, correta. Pede para ser batizado no nome do Senhor Jesus Cristo, correndo. É uma das dádivas. Depois que você for batizado, Deus ainda vai trabalhar com você para tirar seu espírito de idólatra, de fazer as coisas erradas, de ser um marido que talvez não consegue resolver o problema com a sua esposa, briga, sei lá o que. Ele vai mudar seu espírito, para depois você receber o Espírito Santo. Recebendo o Espírito Santo, aí sim você vai caminhar no caminho do Senhor. Beleza. Mas é o que eu estou falando com vocês, eu não sei. Né? Amáveis, bons, os que estão ressuscitados e lançados no fogo, serão assim tratados por causa dos seus maus tratos aos irmãos. Uma vez que isto é a palavra de Deus, nós simplesmente o aceitamos. Não há nenhuma argumentação aqui, apenas uma simples declaração de fatos para esclarecer melhor. Note, especialmente as palavras de Mateus 25, 31, 46. Não diz que o pastor está literalmente separado dos bodes, as ovelhas, porém é como o pastor está apartando dos bodes as ovelhas. Esses não são ovelhas nesse particular período do tempo, julgamento do trono branco. As ovelhas estão em seu aprisco. Elas ouviram sua voz, palavra, o seguiram, elas já têm vida eterna e não poderão entrar em juízo. Porém, esses não têm vida eterna. Eles estão no juízo. É-lhes permitido entrar na vida eterna. Mas, acabado em que entraram eles na vida eterna, certamente pelo fato de que já tem sua vida como a noiva tem, mas eles a recebem porque foram amáveis para os seus irmãos. Está vendo? Está vendo aqui que eu acabei de falar? Pode ser que ela entre nisso, mas eu não sei.
Seria bom se ela fosse batizada no nome do Senhor Jesus. Era mais seguro. Mas pode ser. A gente não obriga ninguém a ser batizado no nome do Senhor Jesus, não. A pessoa que tem que querer. Mas só que é uma coisa que eu não posso dar firmeza, falar assim, ó, bater o martelo e falar com a pessoa, ó, pode ter certeza, porque você foi boa na terra, para com o justo na terra, um crente, você vai ser salvo. Eu não posso bater o martelo. Não posso. Agora, se ela for batizada, crê em toda a palavra, né, mudar e tal, é mais provável. Porque vocês viram, eu já contei para vocês, tem 3 classes de crente que vai andar na terra. É o incrédulo, o manufaturado e o crente verdadeiro. Que vão estar andando junto. Entendeu? Então é complicado. Eles não são seus irmãos. Isso os faria com herdeiros como Jesus. Eles não são herdeiros de nada. E não, a não ser vida eterna. E outra coisa também que eu quero falar com vocês, ele está explicando isso aqui, ó. Isso aqui dá para você entender. Vamos supor que essa minha mãe vai ser salva. Eu vou orar por isso, eu quero que ela seja salva. Mas porque ela não foi batizada no nome do Senhor Jesus Cristo, não foi uma cristã, ela vai ter a vida, ela vai ter, quer ver? Falando aqui. Ela não vai ser condenada, só que ela não vai ser herdeira como nós, que somos filhos de Deus. Eu vou dar um exemplo aqui para ver se vocês entendem. Você tem um filho seu aí, e aí você tem uma pessoa que fez o bem para você, trabalhou lá. Você tem uma casa. Quem vai ser o herdeiro da sua casa vai ser seu filho. Aquelas pessoas bem próximas suas. Por mais que você goste daquela pessoa, ela não vai ser herdeira. Mas ela não vai ser perdida também. Ela vai ter a vida dela, mas ela não vai ser herdeira. Agora, se você for batizado, for tudo certinho, filho de Deus, você vai ser herdeiro. Eles não compartilham nenhum trono, viu? E ela não vai compartilhar o meu trono com Jesus. Está dando para entender? Não vai compartilhar o trono com Jesus. Vai estar lá, mas não vai estar no meu trono. Mas você quer uma coisa melhor, você está no trono com Jesus, cara a cara, com quem criou tudo. Poder falar com ele cara a cara, ele é meu pai. Eu sou co-herdeiro dele. Ou vai ficar lá distante, lá, ó. Vai estar salvo, mas não vai poder ser herdeiro. Pode até chegar perto, mas não é herdeiro. Não é herdeiro. A não ser vida eterna. Eles não compartilham nenhum trono. Eles vão ter vida eterna, mas não vai compartilhar nenhum trono. Etc. Como eles. Seus nomes tinham de estar no livro da vida e não ser removidos. Agora, por causa desse seu amor pelo povo, deixa eu achar aqui, Deus, eles são reconhecidos e salvos. Não há dúvida que esses serviram e ajudaram os filhos de Deus. Talvez como Nicodemos e Gamaliel, eles defenderam os filhos num tempo de dificuldade. Tá vendo? É isso que eu estou falando com vocês. Pode ser, pode, mas não vai ser herdeiro. Você quer ser herdeiro? Eu, se eu fosse você, eu queria ser herdeiro. Se isso parece ter toque de restauração, observe atentamente agora, pois os ímpios não serão restaurados, mas introduzidos no lago do fogo. Os nomes de muitos desses
destruídos estavam no livro da vida também, mas foram riscados, porque falharam em honrar o povo de Deus, que era a viva palavra manifestada, epístolas vivas para seu dia. Agora, sejamos bem claros aqui. Esses não são nações segundo julgadas e adentrando o milênio, por terem acolhido e ajudado os judeus. Isso fica bem claro, devido à conclusão desse versículo. E irão esses, os ímpios, para o tormento eterno, lago de fogo, mas os justos para a vida eterna. Não há nenhum registro de dois julgamentos fixados, onde os ímpios são lançados no fogo, no lago do fogo. Somente a besta e o falso profeta são julgados no fim da grande tribulação. Não, esse é o julgamento do trono branco. E eles são julgados segundo o que estão escritos nos livros. Então, as pessoas que fazem uma obra, o livro deles está lá para ser julgado. Eles vão ser julgados segundo as suas obras, nos seus livros. É a segunda ressurreição, na qual as almas sobre o altar, como descrito no quinto selo. Apocalipse 6, 9 e 11. E recebe vestes brancas. E, evidentemente, a vida eterna, ou não haverá razão das vestes brancas. Havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus, e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo: até quando o verdadeiro e o santo dominador não julgas as vias o nosso sangue dos que habitam na terra? E foram dadas a cada um compridas vestes, habitam na terra. Então, vestes brancas. Eu passei para outro negócio. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousasse, ainda com um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus servos e seus irmãos. Então tem gente de Deus que elas estão com vestes brancas e elas estão esperando nós aqui na terra, para cumprir as escrituras dessa terra, para tudo ser julgado. Elas estão lá aguardando nós, filhos de Deus, e elas já estão com vestes compridas brancas, aguardando, elas já estão ansiosas para tudo terminar. Por isso que eu tenho hora que eu faço esse evangelismo aqui, eu faço. Porque a gente está querendo trazer os filhos de Deus para Deus. O que for de Deus vai vir. O que não for, não tem como. Porque Deus veio resgatar o que era seus. Agora, note, particularmente, que nenhum desses sob o altar foram mortos pelo testemunho de Jesus. Eles não foram como Antipas, que foi morto por
reter o seu nome. Esses não são pessoas nascidas de novo, com vida eterna, como sua possessão. Ele surge na ressurreição e recebe vida por causa de sua posição na palavra de Deus. Então, esses que eu contei para vocês aqui, eles surgem porque eles foram cristãos aqui na terra e estão mortos. Estão lá com a veste branca, comprida, e aguardando o definhar da terra aqui para que eles venham na ressurreição. Estão dando para vocês entenderem? Ser o material da noiva. A noiva virá à face e clama: perdoa-lhes, Pai, porque não sabem o que fazem. Esses são os judeus. Tem de ser porque estão no quinto selo, e é no quarto selo que a noiva gentia parte no arrebatamento. Assim, esses judeus não são nascidos do seu espírito. Eles nem seguem, nem sequer creram que Jesus é o Messias. Mas, como foram cegados por Deus, por causa dos gentios, Deus lhes deu vida eterna, com base em que, embora não pudessem vir a Ele, todavia foram verdadeiramente fiéis a toda a palavra que conhecia, e morreram por ela, com multidões morreram sob Hitler, Estelí, etc. E ainda morreram. E na segunda ressurreição, que as 5 virgens loucas surgem, note que elas eram virgens. Elas não tinham o Espírito Santo. Portanto, não conseguiram estar na noiva. Enquanto as 5 prudentes que tinham azeite tornaram-se parte daquela noiva. Porém, essas pessoas, sendo um povo separado e amando a Deus, e tendo permanecer na palavra, segundo o que conheciam dela, e segundo uma ajuda na obra do Senhor, surgirão no fim do tempo. Elas perderão o milênio, o qual você pode começar a ver por essas verdades. É muito mais importante e maravilhoso do que já conhecemos, a pensar ou crer. Todas essas pessoas tinham seus nomes no livro da vida, e seus nomes permanecerão, mas os nomes dos que não permanecerão, os permanecentes, as igrejas do sistema mundial que combateram contra a noiva, serão aqueles cujos nomes serão removidos, são esses que se perdoarão. Eles serão lançados no fogo no lago do fogo. Nem vou falar inferno, porque não está escrito aqui, eu não vou colocar aqui meu negócio, não. Serão lançados no fogo. Agora, vamos dar mais um passo. Porém, antes de fazê-lo, vamos recapitular o nosso caso até esse ponto. Então, pessoal, eu vou encerrar a live aqui. Já deu mais 50 minutos de live, né?
Então eu estou recapitulando as 7 eras da igreja, parte 26, continuação das 7 eras da igreja. Então um bom dia para todo mundo, Deus abençoe cada um de vocês, no nome do Senhor Jesus. Amanhã, se Deus quiser, continuaremos com as 7 eras da igreja, parte 26, continuação dela. E Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus. E tenha um bom dia cada um de vocês aí.